Estamos abrindo mais um programa Sem Filtro. Na abertura, eu gostaria de parabenizar a ativista independente Ana Cláudia Graff, que esteve com a gente no último programa, e pela grande audiência que elas nos deram. As meninas, muito obrigado. E Ana Cláudia, você está sempre convidada a participar aqui com a gente. Bom, eu quero apresentar para vocês os convidados de hoje, e como no Sem Filtro, tudo é sem filtro mesmo, né? A gente, além de fazer as perguntas que não são feitas, a gente tem o diretor nosso, o Ricardo, faz questão que seja sem filtro mesmo o programa. Nós estamos recebendo a Paola Roba. Obrigado pela sua presença, Obrigada Paola. pelo convite. Premiada pelo Consulado da França como a empresa que mais exportou em 2012. Paola Roba é designer de biquínis há 30 anos e tem as marcas Paola Roba e Pouco Pano. Já prestou consultoria de modelagem para Pissinguaba através do projeto Petrobras Taiobeiras, Juruai e Ilhota. Que cada nome de projeto... Nossa, você não imagina para chegar lá a viagem Pois que é, viu? Depois você vai falar disso. Nossa. Todos através do Sebrae. Então, uma iniciativa bacana, né? A pequena e média empresa, né? Micro, pequena. Deu palestra na Livraria Cultura e já participou da bancada de TCC das faculdades Anhembi Morumbi, IED e Belas Artes. Foi jurada do prêmio Lycra e Miss Brasil. Uhum. Que honra, hein? Atua nas áreas administrativa de criação, branding e controle de qualidade. Desfila em Miami e desfilou na São Paulo Fashion Week por muitos anos com as suas marcas, né? Obrigado pela sua presença. Obrigada. Mais um convidado que me foi entregue pela produção. Muito obrigado pela sua presença, o Renato Jardim. Prazer é meu. Superintendente de políticas. Sabe o que é, gente? Os convidados do Sem Filtro são muita coisa, né? Às vezes você tem um convidado que se apresenta, não, mas aqueles são muita coisa, então eu preciso ler. O Renato Jardim é o superintendente de políticas industriais e econômicas da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Obrigado Isso também mesmo. pela sua presença. Eu agradeço. E mais uma vez agradecer ao Dr. Fernando Lobo pela colaboração que ele tem dado ao programa e pela sua presença sempre que nós requisitamos. Aliás, requisitamos sempre. Obrigado. Mas hoje nós vamos falar de moda. Vamos falar de moda, mas vamos falar do que a gente tem curiosidade de saber sobre a moda. Como anda a moda, como andam as empresas de moda, as tecelagens, como que a China influencia tanto o mercado da moda. Enfim, gente, nós queremos saber de coisas que não são ditas. Então, eu começo perguntando a Paola Roba, né? Paola Roba, desses anos para cá, o que aconteceu no mercado de moda? Porque nós somos totalmente leigos nesse assunto, né? Muito pouca gente entende e muito pouca gente sabe o que acontece dentro, quais são os bastidores do mercado da moda. É isso que nós queremos saber. De uns anos para cá, a gente tem visto e toma conhecimento, às vezes, que algumas empresas ou muitas empresas do setor não vão bem. Exatamente. Por que isso? O que tem acontecido? Na verdade, que a gente percebe é uma quebradeira geral. Eu acho que tem algumas políticas, principalmente as relações trabalhistas, que atrapalharam muito, e a questão da China também interferiu muito, muito nas empresas. Não tanto no meu segmento, que é moda à praia, porque na moda à praia é o processo ao contrário, né? A gente é referência para o resto do mundo, mas é óbvio que muitas empresas começaram a produzir na China, só que o biquíni brasileiro ele não pode ser totalmente produzido na China, porque a gente vende moda Brasil. Então, os biquínis brasileiros são referência mundial, né? Com certeza. Porque lá fora a gente vê biquínis horríveis, né? Nossa, então, são horríveis mesmo, e é muito engraçado, né? Porque antigamente a gente tinha que adaptar a modelagem brasileira para fora. Hoje não, hoje elas estão completamente adaptadas à modelagem brasileira.
Então, o processo da China foi um processo muito complicado, porque inicialmente eles nem tinham tanta qualidade, depois houve o aperfeiçoamento. No caso da moda praia especificamente, a gente não poderia produzir o biquíni lá inteiro. Não podia chegar, porque na hora que você fosse ver a etiqueta, ia ser made in China. Então, tinha que deixar algum processo para nacionalização. Agora, quando a gente for falar de tecido, de todos os produtos, a moda chinesa foi uma avalanche que aconteceu. Ainda é, né? A chinesa, a gente vai falar da... Entrando no Brasil. Entrando no Brasil, a gente vai falar da indiana, que mexeu totalmente com o mercado. E trabalhar no Brasil, principalmente, que eu digo, antigamente com a relação trabalhista, era muito difícil, estava muito difícil. Melhorou agora. Mas, assim, o que a gente vê até eu, que sempre participei no São Paulo Fashion Week, depois fiz a opção de fazer o Mercedes Miami Fashion Week, que é a maior semana de moda praia, a gente percebe a quantidade de empresas que participavam do São Paulo Fashion Week e que hoje não existe mais. Então, a gente aqui no programa está buscando exatamente essa verdade sobre o mercado de moda, né? A gente busca a verdade sobre todos os mercados. E você falou a palavra quebradeira, né? Então, o Renato Jardim poderia falar alguma coisa sobre isso, né? Porque a Paula falou uma quebradeira do mercado. A gente não percebe, o consumidor também não vê isso, porque as lojas, as redes, as grifes mudam de controle, de mão, e o consumidor não vê, né? O que realmente a Paula quis dizer que existe uma quebradeira no mercado? Olha, esse é um setor que ele é muito grande no Brasil, né? Ele é composto de algo como 30 mil empresas, entre empresas têxteis e de confecção, com mais de 5 funcionários, né? Se a gente computar aí empresas com qualquer número de funcionários, a gente vai a quase 90 mil empresas. Além disso, soma-se quase 200 mil microempreendedores individuais dedicados a essa atividade. Então, é muita gente, são muitas empresas dedicadas a isso. O que significa dizer que existe uma concorrência muito grande no mercado. Já existia antes. Sempre existiu. China, essa né? é verdade. Essa concorrência já existia. Essas empresas concorrem entre elas e concorrem com os produtos que são importados. Essa importação, ela foi crescente, né, durante toda as últimas 2 décadas, na verdade. E o que aconteceu é que, entre os anos 2003, mais ou menos, 2010, 2012, o mercado cresceu e, de alguma forma, ele acomodou as empresas e o seu processo de desenvolvimento, ainda que muitas ficaram pelo caminho, enquanto outras cresceram, ganhando o mercado daquelas que ficavam pelo caminho. Recentemente, o que nós tivemos foi uma inflexão do mercado. O consumo caiu no Brasil. O consumidor procura, eu queria te interromper fazendo essa pergunta, a impressão que a gente tem hoje, porque existiam grifes de calças, de jeans que custavam 700, 800, 900 reais, e às vezes você chegava para comprar uma nova coleção, não tinha mais, né? Hoje você falar em 150 reais um jeans, 200, o consumidor está buscando preço mais do que qualidade hoje? Você acabou de citar um fator que é ultra relevante neste processo e que também explica, em parte, esse fenômeno da tal quebradeira ou da dificuldade que o setor vem encontrando, que é o próprio o comportamento do consumidor. Então, somado a esse fator que o mercado vem diminuindo nesses últimos anos de crise, né, em função da crise, e aí as empresas que concorrem ferozmente por esse mercado, muitas acabam não tendo o espaço necessário e acabam saindo, quebrando, né, saindo do mercado. Aí, some-se a isso, essa mudança do comportamento do consumidor. O consumidor, além de mais exigente, ele está muito mais disputado. Ele tem muito mais opção hoje em dia de gasto do seu rendimento do que ele tinha no passado. Hoje, o setor têxtil disputa o bolso desse consumidor com viagem, com telefonia, com conta do celular, com experiências em restaurantes e outras. Muitas opções foram dadas.
E um consumidor que está com o bolso um pouco deprimido em função da crise, de novo, falta espaço. Então, é uma série de fatores somados que levaram a isso. Que levam, Paula parece que quer dizer alguma coisa. Nesse universo de consultorias, porque é o que ele está falando, a gente não imagina a quantidade de polos que existem no Brasil. E aí você vê cidades que para você ter acesso, você desce no aeroporto, depois mais 3 horas de táxi, porque não tem nem como você chegar no lugar, né? E aí você vê que são grandes polos onde a grande preocupação, qualidade, óbvio, mas preço muito, muito baixo. Né? Até você vê que às vezes alguma empresa não vai conseguir sobreviver porque ela tem que lutar com preço. Então, hoje, eu sou de uma época que a marca na moda era muito valorizada. Hoje, as pessoas têm muito mais a preocupação, exatamente, e eu tenho filhos que estão muito mais preocupados hoje em viver a experiência do que ter uma ligação com marca. E a experiência, o ramo têxtil perdeu muito mercado tá mesmo. Isso, né? Muito. Doutor Fernando Lobo, será que o consumidor está mais consciente? Porque nós temos 65 milhões de negativados no mercado. Será que isso não influencia? O problema da moda como indústria é um problema mais complexo do que isso. Se você imaginar que a moda faz 4 criações por ano pelas estações do ano, você pode imaginar o fator de obsolescência da moda e a desova de estoques o que causa. O exemplo clássico que a gente cita no mercado internacional é o perfume francês que 6 meses antes do seu vencimento ou do vencimento de sua validade, você adquire no mercado atacadista mundial a 5% do valor em que ele é vendido na Galeria Lafayette, enquanto está ainda com a sua validade integral. Então, o problema da moda, você tem todos esses problemas que eles citaram, você tem um problema de criação, tem um problema de obsolescência muito rápida de estoque, as empresas precisam girar esses estoques com uma rapidez muito grande. Quando a economia vai mal, ela não consegue absorver esses estoques. Então, o que acaba acontecendo é o exemplo típico da Burberry, que anunciou que queimou não sei quantos artigos não vendidos, só para que o preço não caísse. Onde que eles queimaram? Pois é. Quem sabe ficou alguma coisa então, cria problemas ambientais, por exemplo. Então, sob o ponto de vista econômico, a moda, embora movimente uma massa enorme de dinheiro, ela tem que se autocriar 4 vezes por ano numa loucura de produção que você não tem condição de prever estoques, nem prever consumo, e você ainda tem um fator, porque nós estamos falando aqui do assunto da comoditização da moda, né? Você tem algumas coisas viraram commodities, por exemplo, uma camiseta branca no mercado chinês custa $1 em média, esse é o preço mundial da camiseta, mas você tem um problema do que virou aquela criação que todo mundo quer naquele determinado momento e que passa a ser uma nova moda. Então, aquelas pessoas que não detêm esse produto, elas acabam tendo que desovar estoques a preço quase, às vezes, inferior ao de custo, né? E, por outro lado, a reposição desses estoques custa muito caro para certos e determinados produtos que viraram moda. Então, você cria, sob o ponto de vista econômico, tributário, vamos dizer, você tem problemas de administração e gestão financeira e dos estoques físicos desta moda. E pelo visto o problema aí está grande, gente. Exato. Renato, além desse problemão todo que o doutor Fernando sempre ele deixa a gente muito preocupado com as coisas, né? O que ele fala a gente sabe, pelo menos escuta, né? Com vocês nós estamos buscando saber a verdade disso ou daquilo, né? Que quando o tecido chinês veio para o Brasil, ele quebra um monte de tecelagens por causa de preço, de qualidade, e não tinha uma maneira de proteger o industrial, o dono da tecelagem disso, porque eu acho que foi uma coisa assim muito fácil pro
o chinês, né? Ele simplesmente veio, entrou com o tecido dele, várias tecelagens quebraram e ninguém protegeu. Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Eu acho que alguns elementos nós precisamos considerar nessa equação. O primeiro é que a abertura comercial no início da década de 90, ela foi feita de uma forma muito abrupta, ela era necessária, mas a forma com que foi feita talvez tenha pego as empresas despreparadas, e aí, de fato, uma série delas acabou não resistindo. E o governo federal não tinha tempo de proteger isso, de tentar... Eu acho que a forma correta teria sido através de uma transição, com mais tempo, onde as empresas pudessem não se proteger, mas se preparar a uma concorrência muito mais aberta. O que não teve. No caso da moda, fica fora de moda. Então, o que acontece? Muito rápido. Então, quando você fica fora de moda... Né? Pois é, mas acontece que essa proteção, com o advento da globalização, houve uma queda de barreiras comerciais. Quer dizer, os mercados se organizaram de tal forma que eles previram, durante muito tempo, eles passaram estudando como fazer isso, para que também desse acesso a esses estoques obsolescentes ao terceiro mundo. Entendeu? Que o terceiro mundo não tinha acesso a uma moda parisiense, por exemplo. Hoje existe uma democratização da moda causada principalmente por essa desova de estoques rápida que acontece tanto no setor industrial como no setor comercial. Paula, pode falar à vontade. Aqui nós somos um bate-papo democrático. Deixa eu só complementar um segundo fator que é muito relevante nesse processo. O mais importante é vocês falarem sempre que vocês quiserem. Que eu falo muito, hein? Você fala junto em você. Esse da abertura muito abrupta, não deixando as empresas num prazo de preparação adequado. E o segundo, que a gente não pode deixar de considerar, é que a forma ou os elementos, os fatores sistêmicos de competitividade que nós temos para produzir no Brasil são muito diferentes daqueles existentes na China. Então, por mais competente, preparada que uma empresa seja, ela instalada no Brasil, ela não terá a mesma competitividade que uma empresa instalada na China. Ainda mais com todos os subsídios e apoios que essas empresas contam para produzir lá, produzir e exportar. Então, por mais competitiva que seja a empresa aqui, como que isso pode ser feito numa situação tão desigual? Com outros países, grandes produtores e exportadores, a concorrência se dá nos fatores mais comerciais. Competência da empresa, a qualidade do produto, o seu preço, a distribuição, o serviço, etc, etc. Então, é preciso também levar em conta que nós não estamos jogando um jogo com condições iguais. Bom, mas a impressão que a gente tem, né, quem não é do mercado de confecção, ou de moda, ou de nenhum outro, é que os países parecem ter medo da China. Um medo que não é demonstrado. A América agora, né, o Trump... O presidente se levanta e diz, espera um pouquinho, vamos pôr ordem aqui. Essa semana mesmo tivemos um barco pesqueiro da China, atacou, vocês viram, um barco pesqueiro no Rio Grande do Norte aqui, balroaram a embarcação pesqueira, eles queriam pôr a pique, porque a presidenta, né? Dilma, parece que assinou um acordo com a China, deu a eles 25 anos para explorar. Gente, está na hora de pegar essa senhora, pôr ela de boia. Hoje não é o Sem Filtro para falar disso, mas nós vamos comentar sobre isso. Põe de boia ali onde está demarcadas as nossas águas territoriais e vamos rever esse acordo. Mas me parece que o mundo tem um medo não demonstrado quando se fala em China. Não, o problema foi a eficiência que a China atingiu em muito curto espaço de tempo. É verdade que a China não respeita uma série de legislações. Eles fazem alguma ameaça, algum tipo de ameaça? Não existe ameaça nenhuma, é o que se chama livre mercado, mas é que o mundo demorou muito para aprender com o livre mercado. E a China, ao contrário, aprendeu, assim como a Franja Asiática, não é só a China, a Coreia, aprenderam muito rapidamente a se adequar a essa nova realidade do mundo. E quem não se adequar rapidamente, e inversamente, o Brasil perdeu competitividade com esses novos mercados e com essa abertura mundial, o fato concreto é que o Brasil perdeu competitividade, seja pela elevada carga tributária incompatível com a produção,
E no caso da moda, se agrava essa crise de competitividade, porque a moda, como gira seus estoques muito rapidamente, as indústrias e o próprio mercado interno e externo, e o mercado externo no sentido das exportações, não tem tempo para esperar o Brasil se adequar a isso. Nós precisamos rapidamente aprender isso e executar essa nova maneira de produzir. E fora que a China traz qualidade hoje, Exatamente. né? Você sabe que teve por 2 anos seguintes, eu tenho... Vocês não estão deixando a Paula falar, ela está virando a cadeira, de lá para cá. Daqui a pouco depois eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta feminina. Tá. Então, eu tenho as franquias em Portugal, tenho os canais de distribuição que vão para a Europa. Por 2 anos seguidos, porque a gente está falando de China, mas na verdade também Portugal se tornou um grande polo produtor. Eu produzi por 2 anos tudo em Portugal. Então Portugal tem preço também para competitivo para o mercado. Em certos nichos de mercado eles são muito bons, muito atuantes, que é o Visibanho, por exemplo. Então, moda praia. Agora, Paulo, eu queria fazer, você que é mulher, né, a mulher da bancada, existe essa China que faz o tecido, que faz aliás, coisas de todo o mercado de moda eles produzem, né? Hoje não é só... Todo. Agora, tem a outra China que a gente vê lá na 25 de março, que é a China das bolsas... Dos fakes. Falsificadas, que lá existem. Eu fiz um levantamentozinho rápido sobre isso, desde calçados, réplicas de todas as grifes de calçados do mundo, de todas as bolsas, camisas, malhas. Aliás, doutor Fernando Lobo, está na mão estamos deixando um recado para o senhor, que depois vamos falar um pouco de Receita Federal, que é uma coisa que ninguém vê. Isto também, porque eu não sei. E é uma loucura que isso... Eu não tive no Brás... uma loja de grife, quem faz? Lógico, eu tive no Brás a semana passada. É uma loucura, porque você não consegue, mas não estou falando Feira da Madrugada, que eu não conheço. Não, as galerias, são coisas bonitas. Você vê os africanos vendendo esses produtos chineses. É uma loucura, você não tem mais espaço para andar. Então, é óbvio... E a gente está falando da rua, mas na verdade eu tenho amigas minhas que já compraram bolsa da Hermès, que faz o pedido e chega linda, numa caixa São linda, bonitas, né? Tudo muito bem produzido. Agora, a quantidade, né, de mercadoria que tem ali é inacreditável. Eu não sei nem. Isso é um negócio. Como é que isso entra no Brasil, doutor? Então, isso é um outro fenômeno. Isso vai parar de entrar, não? Pois é, isso é um outro fenômeno, que é o fenômeno do contrabando. É mais um fenômeno afeto ao comércio propriamente, não propriamente à indústria, porque essas mercadorias elas chegam via importação ou via contrabando, quer dizer, importação informal que nós chamamos, né? Ou via ainda a indústria informal que existe, aí o trabalho escravo boliviano e tudo mais, que vira e mexe o Estado brasileiro detecta e pune essas pessoas severamente. Mas é claro que o comércio é muito mais ágil do que a indústria. A indústria ela tem um processo produtivo mais lento do que o comércio e nessa ordem de ideias é muito difícil você conseguir reprimir isso. O efeito, no caso da moda, ele é atenuado por força desta rapidez com que a moda se consome e se obsoletiza, fazendo com que a nova moda vija, então o próprio mercado não consegue. Isso é um crime declarado, aberto. Se alguém não gostar também, diz que tem a máfia chinesa, a máfia tailandesa, eu não sei. Eu acho que nem deveria existir isso, né? Porque lá pelos lados da 25 de março você tem que tomar cuidado para andar e também cuidado com o que fala, do que a máfia chinesa. Será que até isso nós já importamos também? Será que além das organizações criminosas que nós temos no Brasil, nós temos também a máfia chinesa? Porque me parece que nem a Polícia Federal, nem a Receita Federal, nem a Polícia Civil e nem a Polícia Municipal tem peito de entrar ali e acabar com aquilo. A mim não me interessa. Eu acho até que quem não tem dinheiro quer comprar uma bolsa uma mulher, se ficar feliz, sair satisfeita, por mim tudo bem. Agora, se eu gosto de máfia aqui no Brasil também não pode, né?
Eu acho que não é tudo bem, não, porque tem todo... Não, para mim, né? Porque assim, já aconteceu, e não foi só no Brasil, como a gente participava no São Paulo Fashion Week, o que acontecia? De repente, um grande magazine de São Paulo copiou idêntico, transformou em lingerie. Depois é óbvio que a gente ganhou o processo contra eles. E uma grande cadeia em Portugal também copiando. Quer dizer, eu acho que isso tem que... Porque não dá tempo da gente registrar a peça. Quer dizer, ainda eu estou num desfile, quer dizer, isso foi meu registro. Eu estava lançando um Aí a desfile. pessoa já copia e já faz. Nossa, é impressionante a agilidade e a que rapidez. mercado, hein? Como é que você se vira no meio dessa Contrafação, confusão? pirataria, cópia são dramas aí para a nossa indústria, que é uma indústria que vive de criação, de girar, de inventar coisas novas. E isso não apenas nas roupas, mas também as tecelagens, as malharias que desenham, bolam estampas, né? E trazem também criação para dentro dos produtos que são copiados. E nós temos que levar em conta que, como o Dr. Fernando falou, nós temos uma China interna no Brasil, tem coisa que é produzida, pirateada, feita aqui, e tem coisa que vem de fora. Produzido aqui no Tem Brasil. coisa que Mas há uma produzida outra aqui. face do problema também, porque que é um problema que afeta a segurança jurídica. No Brasil, os nossos processos de registro de propriedade industrial são muito lentos. Eles têm uma burocracia enorme para o registro disso. Se você imaginar que você tem 4 criações anuais, se você for registrar cada produto desse, Não dá tempo. não dá tempo. É isso que eu E falei. depois, que eu tive a única proteção que sorte. você tem é o registro, que você pode pegar depois, como aconteceu no caso referido pela Paola, que você, tendo o registro, você pode identificar, detectar e cobrar dos infratores indenizações sobre essa comercialização, a revelia dos direitos autorais. É que no meu caso eu tinha a passarela para provar, né? Exato. Então não tinha como. É uma prova. Mas você fica, por exemplo, 8 anos num processo judicial para uma cobrança dessa, a moda gira muito mais Nossa, rápido. é muito coleções. rápido. Existe daquele modelo e já faz outro. E o Brasil está há anos para fazer adesão ao Protocolo de Madrid, que viabilizaria uma aceleração dos processos de registros de marcas, patentes, etc., em vários países do mundo. Então, algo como se eu registrasse um produto aqui no Brasil e automaticamente esse registro tivesse validade em outros países também signatários do Protocolo de Madrid. Isso há anos para ser assinado e a coisa não vai, né? Quer dizer, são E coisas... quem é que tinha que assinar isso? É claro, o processo burocrático é feito pelo Fazenda, Itamaraty, mas é Relações uma decisão que tem que Exteriores. passar pelo Congresso brasileiro. Então, e... com certeza, nesses Tá em últimos processo. 16 anos, ninguém viu. Não, andou a passos Andou pouquinho. muito lentos. Agora, me fala uma coisa, Renato, que a gente quer saber, que é uma curiosidade, porque a gente não sabe mais quem controla qual grife ou qual rede de lojas. Né? Eu estou falando em nome do consumidor comum, do leigo, que não conhece o mercado. Com essa vinda da China, com essa invasão, que foi uma invasão, né? Muitas marcas que a gente conhece mudaram de mãos. Eles, além de exportarem, ou exportarem entre aspas para o Brasil, né? Que eles exportam legal e ilegalmente, eles também acabaram ficando com o controle de alguma companhia grande, pela concorrência ter derrubado a companhia. Na parte de vestuário, aqui no Brasil, não houve que a gente tenha conhecimento, nenhuma Eles aquisição. não se interessam em participar do... Já tivemos várias sondagens na ABIT de empresas chinesas pedindo informações sobre algumas empresas brasileiras. Interesse parece que eles já tiveram, mas nunca chegaram nada a efetivar concretamente, segundo nosso conhecimento, não. É realmente uma relação mais de fornecimento mesmo. Um fornecimento direto, onde eles mandam produtos desenvolvidos e feitos por eles, ou produtos que são desenvolvidos por empresas brasileiras e que são manufaturados na China a pedido delas, diretamente. Doutor Fernando Lobo, eu queria, olhando para o senhor e não podendo falar o que eu gostaria, o senhor sabe, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, né? No último programa a gente falou um pouco sobre isso, né? Que são mistérios, né? São mágicas que acontecem no Brasil. Nós falamos sobre a mudança, bem-vindo ao presidente Bolsonaro,
muita coisa mudou, muita esperança existe. Agora, como é que essa mercadoria passa, que são centenas de contêineres, quer dizer, são navios inteiros com contrabando. Se você chega da Europa hoje com um par de sapato do Gucci e é taxado em $250 com um par de sapato. Quer dizer, aqui na nossa alfândega, por exemplo, Guarulhos, Viracopos, se você está voltando com a sua família, a Receita Federal, que não vê tanta coisa, né? Aliás, vocês não viram nada, né? Saíram bilhões do Brasil e a Receita não viu. Ela vê você, a sua senhora, a sua esposa, o seu filho entrar com 2 pares de tênis a mais e não vê passar um caminhão. Quando é que vai haver essa mudança? Porque do governo já aconteceu, né? Temos o mito na presidência, vamos ter homens fantásticos compondo o nosso governo. Isso vai mudar? Vai acabar isso ou vai continuar? Então, o mundo inteiro já aprendeu que a maneira mais eficaz de combater a sonegação fiscal é baixar o valor dos tributos. Em suma, o maior combatente de todo esse mercado negro, de todo esse... Mas a minha avó tinha um ditado que dizia, minha avó tinha um ditado que dizia: se todo malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. O mundo inteiro já aprendeu isso, nós ainda não aprendemos. E insistimos em não verificar a experiência no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, a administração Trump acabou de baixar os tributos, a produtividade, o desemprego, a produtividade subiu, o desemprego caiu e todo mundo voltou a querer investir nos Estados Unidos. Né? Agora, fala-se aí em reforma tributária, por exemplo, na tributação dos dividendos, que já está provado que a tributação dos dividendos para países em desenvolvimento não se justifica, porque é você tributar a taxa de retorno de capital, o que é uma irracionalidade em países como o nosso, que ávidos de capital, que precisamos de investimento aqui. E nós ainda estamos falando em assuntos que a história, o mundo inteiro já aprendeu e só nós ainda não aprendemos. Então, a primeira medida assim, imediata para regular o mercado da maneira liberal dessa regulação de mercado é baixar drasticamente a alíquota dos tributos, fazendo com que as pessoas que estejam na informalidade venham para a formalidade e contribuam, deem a sua parcela de contribuição, porque o tributo tem razões de cidadania. Quer dizer, o cidadão que não é tributado, está à margem da tributação, ele é como um pária social, ele se sente mal, ele gostaria de contribuir, só que não consegue contribuir. De outro lado, o consumidor, que é o maior beneficiário dessa baixa, ele tem ao seu dispor uma maneira muito mais eficaz de julgar o mercado e julgar os produtos do mercado, fazendo com que o mercado se movimente. A nossa esperança é que o atual governo recém-eleito, Bolsonaro, acorde para essa realidade mundial que já compre binóculo, óculos, não no senhor, né? No resto já tem óculos, porque, não sei, é inacreditável, né? Se perguntar em algum lugar, ou visitar, eu gostaria de visitar um porto, de conversar com o delegado-chefe da Receita Federal. O senhor não viu passar isso aqui? Sim. Porque, Renato, você já tem uma concorrência desleal, que é o preço. Então, vem da China já com um preço que derruba a sua marca. Agora, se ele vier com um preço que derruba a sua marca e ainda for contrabandeado, aí não tem jeito. E, às vezes, vem com preço que não corresponde ao preço que foi pago, né? Então, o produto, na verdade, compraram por $5, você vai ver lá no invoice, vai estar 50 centavos. Quer dizer que na hora... Então, tem mais essa ainda para complicar. Com certeza, isso é o que mais acontece, aí, né? Heterodoxas, né? Essa, por exemplo, do subfaturamento é algo que acontece corriqueiramente. O Dr. Fernando está fazendo a referência de um ponto de vista estratégico que realmente teria um efeito, né, prático muito grande. E tem o ponto de vista repressivo para identificar essas operações e combater. Que a Receita Federal caminha para esse sentido e que é o sentido correto, que é o da inteligência. O uso da tecnologia para selecionar ou melhor parametrizar aquelas mercadorias que apresentam indicadores, indícios de irregularidades. Mas foi o que aconteceu com a Daslu, né? Por que explodiu? Foi exatamente isso.
quando chegava o produto aqui, o valor do invoice era completamente Mas incompatível. eu vou fazer um reparo no assunto da Daslu. A Daslu, eu tive a oportunidade, inclusive, de atuar no caso da Daslu, mas a Daslu foi, na verdade, injustiçada por esse fato, porque ela se beneficiava exatamente da sazonalidade da produção da moda, enquanto no hemisfério norte havia o inverno, no hemisfério sul havia o verão. Então ela comprava esses estoques obsoletizados a um preço, foi o exemplo do perfume francês ao qual eu me referi. Quer dizer, o fato da moda ser uma coisa mais descartável, a Daslu ela pegou o topo da globalização. Quando a globalização estava no seu topo, no seu início, quase chegando ao topo, ela se beneficiou exatamente dessa movimentação de estoques que a globalização causou. O problema básico desse assunto também tem o lado inverso, que é o de atribuir à Receita Federal ou ao Estado o poder de atribuir o preço das mercadorias. O que deve atribuir o preço das mercadorias é o mercado. É claro que o mercado há abuso do poder econômico quando algum dos players do mercado abusa disso, seja por via de contrabando, seja por via de subfaturamento, são anomalias que devem ser, obviamente, reprimidas. Mas quem atribui o preço de uma mercadoria é o mercado. O eleitor daquele preço é o consumidor final, e não uma autoridade, um burocrata da Receita Federal que vai atribuir um preço de mercadoria. Se você produz um biquíni e esse biquíni tem um custo de 100 e esse biquíni agrada por 100, não cabe à autoridade policial e muito menos à autoridade alfandegária ou à autoridade fiscal atribuir um preço diverso daquele que o mercado está consumindo. Dúvida. Paula, a ilustração, só para ilustrar esse problema, que o setor é muito dinâmico, muito difícil de fazer esse tipo de coisa, porque às vezes até uma marca compra o produto por 100, porque o custo de produção realmente foi 100, e vai vender por 2.000, porque existe todo um atributo de marca por trás. Isso pode acontecer. Né? Mas eu vou dar um exemplo do mês de outubro, agora, mês passado, que pelo porto de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, entraram 15 milhões de pares de meias registrado. Isso está no sistema, isso é público, qualquer um pode acessar. 15 milhões de pares de meias a 9 centavos o par. Se o preço médio das 15... E entraram, eles passaram? Entraram, está escrito lá que é desembaraço. O problema aí é de miopia no Brasil. Se esse preço médio passou, qual foi o menor preço registrado? Para mais oftalmologistas, né? Vamos fazer o programa mais oftalmologistas. Porque eles não veem, né? Não vê. Mas o uso de inteligência poderia ter identificado o sistema, não é nem um fiscal ali olhando a tela, porque é muita coisa, o volume é muito grande de mercadorias em geral. E entender, né? A inteligência, se o sistema de inteligência centavos, que você anda 5 quilômetros numa rua, que os dois lados são formados de galerias de contrabando de réplicas de peças criminosas. Você anda ali, são 5 quilômetros. Ninguém vê qual sistema de inteligência que nós vamos ter que implantar para ver a meia. Mas nesse ponto, eu penso que o problema não está com aquele imigrante que está ali distribuindo a peça, porque inclusive ele deve estar sendo explorado por alguém. Imigrante ilegal, inclusive. Quem está por trás disso? Não é aquela única pessoa que está ali distribuindo e vendendo. Aquele é um comércio que até aquele espaço da calçada ou da rua é vendido, alugado. Como é que essas grandes Existem grifes é uma loucura, né? Em relação a isso que nós estamos falando? Você, na associação, eles devem... Como é que as grandes grifes reagem ou estão reagindo em relação a isso que a gente tem visto? Olha, com muita apreensão e pressão. Mostrando às autoridades o problema que está acontecendo, porque, como o doutor acabou de se referir, essas empresas elas não têm o poder policial de fazer absolutamente nada. E quando envolve pirataria, na realidade, na prática, uma empresa leva, por exemplo, a Polícia Civil, olha, tem o endereço tal, tem mercadoria da minha marca sendo vendida pirateada. Este delegado vai dizer, você trouxe o caminhão? Trouxe o advogado? Trouxe o carregador? Quem que vai ser o fiel depositário dessa mercadoria? Não tem estrutura. Eu não vou depositário, né? Não é? Inclusive, ele não pega. É complicado mesmo. Então ele sabe onde está, sabe, mas é na distribuição.
nós precisamos dar o passo atrás e pegar quem é que está por trás disso, quem é o dono dessa mercadoria, efetivamente, de todo esse comércio irregular que está lá. Ou seja, muita coisa precisa mudar, né, Você Paulo? Você está falando da China. Na verdade, hoje eu vejo uma invasão da Índia. Também? Também. Nossa. E a preços surreais, que a gente no Brasil não vai conseguir nunca competir com o preço indiano. Os bordados indianos, os preços da peça, a gente não vai conseguir nunca. Agora, Não sei se você tem sentido muito Não, a invasão da não consegue Índia, né? competir. Sim. Hein, Paulo? Por várias, que o por Brasil várias não consegue? razões. Nossa. Por várias razões. Primeiro porque os outros países, porque quando suscita esse problema, os outros países, como Estados Unidos, França, Itália, também sofrem esse problema nas suas administrações fazendárias e nas suas administrações estatais. Não somos só nós que sofremos a inundação de produtos indianos. A Itália, que está muito mais perto da Índia, também sofre, os Estados Unidos também sofrem, todos A sofrem. Itália não tem problema. Pois é. Então, é uma questão... Passa. É uma questão, como se estava discutindo aqui, de inteligência. Infelizmente, as autoridades fiscais e policiais no Brasil não têm nem estrutura, nem formação para enfrentar este tipo de problema. Nós Mas o precisamos senhor de não preparo. concorda com a implantação do programa Mais Oftalmologistas, que a gente faria com que os profissionais da Receita Federal, da Polícia Federal, não sei que polícia mais, tem tanta coisa que a gente não sabe nada, tivessem acesso a oftalmologistas para que eles pudessem andar na calçada. Porque o crime aqui não está na alfândega, não está no caminhão, ele está numa galeria. Eu costumo dizer sempre, quando me perguntam sobre o sistema tributário brasileiro, eu costumo dizer para os clientes, o nosso sistema não é muito ou tão diferente de outros sistemas no mundo. Nós temos até virtudes no nosso sistema. O que são ruins são os operadores do sistema, que infelizmente operam o sistema com desinteligência em vez de operá-lo com inteligência. Entendeu? O Brasil dispõe hoje de um arsenal de meios para conseguir coibir todas essas anormalidades. Mas o que nós vemos? Nós vemos, de um lado, as autoridades do Estado muito mal preparadas, e de outro lado, as autoridades, os players do próprio setor privado, criando oligopólios e numa luta fraticida contra os concorrentes. O que nós precisamos fazer é nos orientar para todos nos desenvolvermos. Tanto as autoridades, um dos deveres das autoridades fiscais, por exemplo, deveria ser orientar o contribuinte. No entanto, a autoridade fiscal ela é equiparada no Brasil. Nós temos o leão da Receita Federal, que é assustador, né? Nós temos, quando falamos num fiscal da Receita Federal, nós lembramos do policial de rua que reprime, que bate, que trata mal o contribuinte. Nós precisamos tratar o contribuinte com a galinha de ovos de ouro. Que recebem, às vezes, na alfândega, uma família como se fosse uma quadrilha. Exatamente. Eu já vi isso acontecer. Exatamente. Uma família chega de Miami e são colocados numa sala, uma família. Quer dizer, bom, gente, não dá. Eu sempre digo aqui que é o seguinte, a mudança aconteceu na eleição majoritária, nosso presidente Bolsonaro, eu fui um caixa 2 da campanha, falo abertamente, mas do resto, nós queremos ver isso mudar. Nós queremos ver uma família chegar de viagem, de Miami, de um homem de bem, uma mulher, às vezes uma profissional, que é a esposa dele, ser tratado como cidadão, como os Estados Unidos faz. Porque é inacreditável. Não, porque se eles tivessem um outro lado para dizer, nós tratamos tudo assim, tudo bem, porque isso cheira aquele pai que quer dar o exemplo em casa e tem 3 amantes na rua, né? Acho que isso tem que mudar. Mas alguém vai mudar, né, doutor? Eu acho que Olha, mas a gente não pode só atribuir ao Poder Executivo, no caso a gente está falando da Receita Federal, a gente tem um trabalho com a Receita Federal e que a gente vê um trabalho muito dedicado e muito bom sendo feito, mas falta muitas vezes o amparo legal a esse trabalho, viu? Porque nós já vimos casos até de ação dos fiscais aduaneiros que resultaram em processos pessoais contra o fiscal, que ele teve que contratar advogados próprios, como pessoa física, para se defender de algo que ele estava fazendo legitimamente. E o outro exemplo nós temos um projeto de lei número 333, o ano agora me falha a memória, mas
tramitando no Congresso para tipificar o crime de pirataria como algo mais grave, que hoje é muito leve, é muito brando. O que vai acontecer com a pessoa que for apanhada ali vendendo produtos perder a piratas? mercadoria, né? O máximo. Então, Tô pensando até em fazer uma lojinha. precisamos ter um amparo Não, legal. no meu caso foi a CIA Paulo, que copiou. eu tenho- Quer dizer, se a gente pensar de uma CIA copiando, tudo Copiou bem. a sua... Foi a CIA que copiou. De vez era biquíni e transformou em lingerie. E biquíni Mas era vende o ano todo, Paulo? A gente tem essa curiosidade. Não, Porque não, tem lugar não. que faz frio, a mulher Não, compra nem no tudo. Nordeste. É muito engraçado, né? No Nordeste, verão é verão, inverno é inverno. Eles não compram biquíni no inverno. Mas a gente tem essa vantagem. A gente trabalha com a sazonalidade ao contrário. Na época que tá frio aqui, a gente tá lá na parte de cima, né? Então a gente, inclusive, é a grande vantagem para não ter estoques, porque o teu estoque vai lá para cima. Que é inacreditável o número de biquínis, né? Eu fui casado no Rio de Janeiro, né? É. E minha ex-mulher devia ter uns 500 biquínis. né? Graças a Deus. Como a mulher gosta de ter tantos... Homem não, né? Mas Tem um mudou. short. Eu concordo super com ele que mudou o comportamento. Eu tenho 3 filhos de 21 até 28 anos. A mais velha, inclusive, está morando em Londres agora. Mudou muito o comportamento, porque hoje show fica lotado, né? Então, viver as experiências de restaurante, de shows, tudo isso eles estão curtindo mais. Então, infelizmente, esses 150 biquínis hoje eles já não consomem mais. Não vendem mais. Tanto Não, assim. não vende mais os 150. Onde é que nós vamos chegar dessa maneira? Bom, essa é uma indústria, sem dúvida nenhuma, portadora de futuro. Essa é uma indústria que nasceu com a implementação, nascimento da indústria aqui no Brasil. Ela é muito grande, ela é muito forte e agora a gente está às portas de uma nova revolução industrial. Já está acontecendo, estamos com a indústria 4.0 sendo aí discutida e implementada no mundo todo. Aqui no Brasil nós já temos 2 plantas piloto em funcionamento no Vai dar sistema certo 4.0. A assertividade, a diminuição dos estoques, o atendimento ao consumidor mais exigente, a sustentabilidade na produção, tudo isso vai sofrer uma radical transformação, principalmente na confecção, nesses próximos anos, e a indústria brasileira certamente vai continuar e vai se fortalecer muito nesse processo. Vamos torcer. Bom, eu espero que o programa Sem Filtro tenha contribuído de alguma maneira, porque a gente busca aqui levar a verdade, vamos dizer, escondida ou mais camuflada ao nosso telespectador. Tá? Então eu queria agradecer a vocês. Eu acredito que a gente tenha esclarecido algumas coisas, ou pelo menos estamos tentando, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente continue, que o assunto se estende muito, né? É muito longo, os problemas parecem ser muito maiores do que a gente imagina nesse ramo. Então eu queria agradecer a Paola Arroba pela Obrigada. presença, pela contribuição, ao Renato Jardim, gentileza de ter comparecido, ao Dr. Fernando Lobo mais uma vez, a sua colaboração. Esperamos, né, doutor, que essas coisas no Brasil agora mudem, porque não dá mais. Então o programa Sem Filtro é feito exatamente para isso. Você que esteve com a gente, que nos assistiu, muito obrigado, e na semana que vem nós estamos de volta, mais uma vez, Sem Filtro.